Oi, professor, tudo certo? Iniciando aqui a nossa apresentação, o grupo é composto por eu, Felipe, o Henrique, o Lucas e o Rodrigo. O nosso projeto ele busca prever o risco de crédito do dataset German Credit. E o objetivo principal foi comparar os diferentes algoritmos e analisar qual deles consegue identificar melhor os potenciais maus pagadores. E para isso a gente utilizou a regressão logística, Random Forest e XGBoost. Partindo para o problema, antes vou contextualizar. No mercado de crédito, o lucro ele vem dos juros e o prejuízo surge quando o acordo não é cumprido, quando a pessoa não paga, enfim. E o desafio não é apenas aprovar o crédito, mas também identificar os clientes com maior risco de não pagamento. E para isso a gente focou na métrica Recall, que nesse contexto aqui um falso negativo é o erro mais grave, porque significa que vai liberar crédito para um cliente que possivelmente irá gerar um prejuízo financeiro para a pessoa. Agora, partindo para a base de dados, como eu disse, a gente usou a German Credit Dataset, que estava disponível no CI Repository. A base ela possui aproximadamente 1.000 registros, né? E 21 variáveis, e uma das variáveis sendo a variável alvo, que contém os atributos numéricos e categóricos relacionados ao perfil financeiro dos clientes. A gente observou também que havia um desbalanceamento entre as classes, que aproximadamente 70% eram bons pagadores e 30% dos clientes eram classificados como risco. E esse desbalanceamento ele é importante porque pode fazer os modelos tenderem a prever mais frequentemente a classe majoritária. Partindo para a exploração inicial dos dados agora, a gente percebeu que as variáveis financeiras tinham distribuições assimétricas, que é algo comum nas bases de crédito, né? Os boxplot eles também mostraram alguns valores extremos em crédito, duração do empréstimo, mas a gente decidiu manter esses dados porque eles poderiam representar um comportamento importante para nós futuramente. E além disso, o HitMatch ele indicou uma correlação linear fraca entre as variáveis, que sugeriu uma relação mais complexa nos dados. E por isso, fazia mais sentido utilizar o Random Forest e o XGBoost. No pré-processamento, a gente primeiro, antes de tudo, a gente renomeou a coluna classe para target e a gente remapeou manualmente as classes para facilitar a interpretação dos resultados. O 0 representando os bons pagadores e o 1 representando o risco. E a gente optou também por manter os outliers, porque em análise de crédito o valor extremo pode representar um maior risco financeiro. A divisão do treino e teste ela foi realizada antes de qualquer transformação dos dados para garantir uma avaliação mais confiável dos modelos. Agora, partindo para a estratégia de divisão que a gente utilizou para separar o dado de teste e o dado de treinamento, a gente separou 80% para treino e 20% para teste. Porque como o dataset ele é pequeno, ele possui só 1.000 registros aproximadamente, a gente optou por utilizar a maior parcela para treinamento e permitir que o modelo aprendesse mais padrão da base. Aí o parâmetro utilizado foi o Stratify para preservar a proporção original das classes dos conjuntos que estavam desbalanceados, né? O random state igual a 42 garante que os resultados possam ser reproduzidos depois, mantendo a mesma divisão dos dados e o mesmo comportamento do experimento. E além disso tudo, toda a separação foi realizada antes do pré-processamento para evitar data leak, que seria o vazamento dos dados. Certo. Agora para o pré-processamento do duplo pipeline, que seria modelo linear. Que aí, na pipeline A, seria de escala normal, que ele vai escalar numérica, e a one hot coder, que aí ele vai transformar variáveis categóricas em colunas binárias. E na pipeline B, nós temos modelos de árvores, que vai ser a pass-through, que ele mantém a escala original dos modelos numéricos, e a original coder, que aí ele codifica as categorias de inteiros como ordinais. Que aí essa separação garante que o algoritmo ele recebe dados no formato que maximiza sua performance natural. Que aí o único tratamento que às vezes pode prejudicar alguns modelos ou modelos de linearização. E os modelos escolhidos foram a regressão logística, a Random Forest e a GGBoost. Que aí a regressão ela tem uma alta expressividade e que exige normalização. E ela tem um baseline ótimo.
Que aí seria um modelo linear clássico, que aí ele traça uma fronteira, separando os dados da escala, por isso que ele é sensível à escala. Então aí vai ser altamente explicável para bases menores, que aí não tem normalização. Aí na estratégia de treinamento e balanceamento, a gente tem algumas penalidades. Que aí tem a class weight balanced, que aí vai ser balanceado, e a gente vai usar a regressão e a forest. Que aí ela vai calcular os pesos que é inversamente proporcional à frequência da classe dessa nossa base. E da Sky Port Weight. Que aí ele vai usar o ggBoost para ter uma proporção de negativos e positivos no crédito, que aí ele força o modelo a aprender mais sobre a classe minoritária. Mas aí tem problema, que aí 30% dos nossos pagadores na base, os modelos vai ignorar e vai classificar tudo o bom pagador. Então é o bom pagador que leva a frequência, né? Pode passar. E na parte de hiperparâmetros, a gente testou 36 combinações de hiperparâmetros, que a gente avaliou cada Rock-Alk para encontrar o ggBoost original. Que aí a gente tem os hiperparâmetros, os valores testados, que aí foi 357 na parte de def, que aí seria a parte de profundidade de cada árvore, que aí ele vai controlar a complexidade de cada árvore. E tem essa taxa de aprendizado, uma avaliação de aprendizado, que aí seria o tamanho do aprendizado que convém esse hiperparâmetro. E tem os estimadores, que são os números da árvore, que aí tem uns 100 e 200. Que aí os números da árvore, cada mais número, a gente tem mais poder de equivalência e também o problema não seria os mais custos. Que aí a gente tem um total de combinações testadas, que é 36 combinações, vezes 5 folds, que aí dá 180. Bom, e aqui a gente chega agora na avaliação visual do nosso modelo. A gente usou a curva ROC, e essa métrica é fundamental para nos mostrar a capacidade de cada modelo em discriminar os bons e maus pagadores, independentemente do ponto de corte escolhido. Aqui a gente está usando a métrica ALK, basicamente a área debaixo da curva, que nos vai medir a capacidade do modelo de distinguir as classes independentemente do threshold de decisão. Aqui a gente pode ver que a regressão logística realizou a melhor separação de classes. O Random Forest, por outro lado, ele teve um ensemble robusto, né? Ele funcionou muito bem com a aplicação de vários modelos. Aqui, a gente chega na matriz de confusão. Ela vai nos dizer, vai dar alguns detalhes mais específicos do nosso modelo. Aí, então, nosso objetivo central foi minimizar os falsos negativos. Ou seja, a gente quis identificar os caloteiros que o modelo aprovou erroneamente, né, devido ao seu custo financeiro. Analisando a regressão logística, que foi o modelo que apresentou os melhores resultados, a gente pôde identificar 47 maus pagadores, que eles estão aqui, ó. A gente também pôde identificar 13 caloteiros aprovados, 39 bons clientes recusados e 101 bons clientes aprovados. Bom, agora, o que o nosso modelo aprendeu, né? A gente analisou o XGBoost e o principal preditor para prever o calote foi o status da conta corrente. Em seguida, a gente tem a duração do empréstimo e o histórico de crédito. Tudo isso é muito valioso para a gente confirmar que o comportamento financeiro imediato e o tempo de exposição ao risco são fatores mais decisivos. Bom, aqui em seguida, a gente tem os resultados e trade-offs. Né? O nosso campeão, surpreendentemente, foi a regressão logística. E o que acontece é o seguinte, ele foi nosso campeão porque em bases pequenas, que no nosso caso foi, considerando as mil linhas, a simplicidade da matemática da regressão acabou superando o XGBoost e a Random Forest. Então, o que acontece é que a regressão logística erra mais na acurácia geral, mas ela captura melhor os caloteiros. Bom, e aqui a gente chega
na fórmula do recal. O recal basicamente vai medir a capacidade do modelo de detectar corretamente os maus pagadores, que é quem a gente quer evitar, né, os caloteiros. Aqui a gente tem a fórmula, né, os verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos negativos. Né, os verdadeiros positivos são todos aqueles que cometem o calote e foram identificados pelo nosso modelo. Os falsos negativos, por outro lado, são todos aqueles que são caloteiros, mas o modelo identificou como bom pagador. Aí o recal também é uma variável que vai variar de 0 a 1, sendo que 1 é quando o modelo identifica todos os maus pagadores e 0 quando identifica nenhum mau pagador. Bom, agora, aqui na nossa conclusão, com base em tudo que foi exposto, a nossa recomendação oficial é a regressão logística. Para esse caso, a regressão logística. Além dela apresentar o melhor recal, ela oferece 100% de explicabilidade. Isso acaba sendo crucial, porque isso permite justificar exatamente por que um crédito foi negado, algo que é muito mais difícil de fazer com modelos de boosting. Bom, agora, nas limitações do nosso estudo, a gente tem aqui quatro pontos importantes para destacar. Primeiramente, a gente trabalhou com um dataset muito pequeno, né, 1000 registros, e também o nosso dataset possui certa antiguidade. Além disso, a ausência de variáveis temporais e o número limitado de features impediu que modelos como o XGBoost atingissem o potencial máximo de generalização. Bom, agora o Pique vai apresentar o código. Eu sou o Pique, vou falar um pouco do nosso notebook, né, que a gente usou aqui no Colab. A gente preferiu o Colab porque era mais fácil de todo mundo usar, basicamente. Então, aqui a gente importa algumas bibliotecas que a gente vai usar futuramente. A gente importa o dataset justamente como o site pede, né? Tem uma parte lá que fala import in Python. Aí a gente só simplesmente copiou e colou, né? E já printou algumas coisas das variáveis, né? Pra gente poder ver, né? E entender um pouco melhor, né? A gente printou algumas as primeiras linhas, a gente também printou a classe, né? E depois a gente printou o shape, né? Pra gente entender qual que tem 1000 valores, enfim, e 20 colunas ali e uma que é da classe. E aqui a gente pode analisar um pouco mais sobre os atributos, né? Então a gente tem o tipo aqui deles, né? E aqui a gente pode ver também a parte do risco, que a gente percebeu que poderia dar um pouco de problema. E a gente também viu que não tinha valores faltantes já agora, então a gente não tratou. Então aqui a gente já mudou o nome, né, do nosso target para target, e a gente também converteu, como foi falado na apresentação. Além disso, a gente renomeou as colunas aí para que a gente pudesse justamente ter um entendimento melhor do que cada coisa representava, né, cada atributo, não ficar só atributo 1 ou 2. E depois a gente também colocou a distribuição aqui da variável alvo, que seria o target, né? Então, aqui a gente colocou a estatística descritiva, né, das variáveis, né? Então, aqui com o describe do pandas. A gente também pôde ver a distribuição, né, de 70-30. E a gente analisou um pouco dos outliers, né? A gente chegou à conclusão que foi apresentada, né, que não tinha muito que a gente pudesse fazer. O bom também do boxplot é que a gente pode ver um pouco da distribuição aí de cada variável numérica, né? Então, além disso, a gente plotou um gráfico de uma matriz aqui de correlação para a gente entender sobre as variáveis numéricas, se tinha algo correlacionado ou não, né? A gente viu que tinha uma que era um pouco, e basicamente foi isso. A gente aqui já separou, né, as coisas para o treino e para o teste, e a escala foi de 80-20, né? Então, basicamente foi isso. A gente separou nas variáveis numéricas e nas categóricas, né, as features. Depois a gente criou dois pipelines, né? Então, a gente tem um primeiro da regressão logística, que é linear. Então, a gente usou uma forma como foi falado na apresentação, né? E a outra a gente separou aqui de uma forma um pouco diferente e pôde treinar aqui cada um desses dois. Além disso, a gente colocou os modelos aqui, né, dentro de uma lista para que a gente pudesse usar um for aqui para a gente entender como que funciona cada um. Além disso, a gente mexeu nos hiperparâmetros aí do XGBoost, né, para a gente poder acompanhar qual que seria melhor, se teria um resultado melhor. E, bom, basicamente a gente usou o Grid Search aí, que também acho que é do Skitlearn. E basicamente é isso. Então aqui teve o resultado, né, a gente ficou sempre olhando esse resultado aqui do recall, né, como a gente falou, né, mostrou que esse foi o melhor.
E, bom, basicamente foi isso. Tanto que tem até resultado melhor aqui do Random Forest, numa acurácia, mas a gente concluiu que tinha coisa que não era isso que era o mais importante, né? Além disso, a gente printou também a matriz de confusão de cada uma. Então aqui a gente tem a regressão logística, do Frost, XGBoost, e tem os caloteiros, né? Então a gente ficou atento a esses números aqui embaixo, né? Mais atentos, né, a esses números. Além disso, a gente separou quais são as melhores variáveis através do XGBoost, né? Então foi basicamente isso. E também a gente colocou a curva ROC, eu não sei pronunciar ela, mas a gente também plotou para cada modelo, né? Basicamente. Esse é o nosso notebook. Obrigado, professor.